Nós interrompemos a nossa programação nesta manhã porque um gênio americano está morto. Steve Jobs, o presidente do conselho da empresa Apple Computer, acabou de falecer há alguns instantes. A companhia diz que ele sofria de câncer pancreático. Steve Jobs, o visionário designer de produtos, criador de objetos adorados como o iPod, o iPhone e o iPad. Ele revolucionou o mundo da computação e o nosso relacionamento com ele. Estes não são 3 dispositivos separados. É um dispositivo. Ele era um semideus do design de produtos. Dá pra ter uma ideia de como ele é fino. Sua compreensão instintiva do que o público queria fez da Apple a empresa mais valiosa do mundo. O Steve pertence ao panteão dos grandes industriais de sucesso. O iPhone é como ter a sua vida no seu bolso. O objetivo dele era mudar o mundo. É o dispositivo digital definitivo. E fazer do mundo um lugar melhor. Funciona como mágica. Mas em 5 de outubro de 2011, a vida de Steve Jobs é tragicamente interrompida. Em memória de um gênio. Quando o Steve faleceu, foi como um soco na barriga. Foi arrasador, foi terrível. A informação médica deixa claro que o Steve Jobs morreu como resultado direto do câncer pancreático. Mas esse era um tipo de câncer muito tratável. Ele tinha boas chances de sobreviver. Então, por que um homem tão rico e talentoso, com tantos recursos à sua disposição, parece ter morrido desnecessariamente? Autópsia de famosos. Steve Jobs. O renomado patologista forense Dr. Michael Hunter é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Ele já conduziu mais de 4.000 autópsias. Eu tenho aqui a informação médica do Steve Jobs, junto com relatos em primeira mão que me permitirão identificar os fatores mais importantes que levaram à morte prematura dele. 16 de outubro de 2003, sede da Apple, Cupertino, Califórnia. Faça como eu disse. 8 anos antes de sua morte. É mesmo? Steve é o mundialmente renomado CEO da Apple Computer, a empresa que fundou 27 anos antes. Um homem de família, ele é casado com a esposa Laureen há 12 anos e tem 4 filhos. Hoje, Steve vai lançar uma nova versão da iTunes Music Store. Esta é a 2ª geração da loja de música e jukebox do iTunes para Mac e para Windows. Foi um enorme sucesso. E é gratuita. Ao longo dos 6 anos anteriores, Steve Jobs lançou um produto de sucesso após o outro. Para o mundo, ele tem o toque de Midas. Nós queremos vender 100 milhões de músicas até 28 de abril de 2004. A Apple com Steve estava prosperando. Muito obrigado a todos. Mas nos bastidores, longe dos colegas e acionistas, Steve Jobs se contorce de dor. Dores abdominais podem ser causadas por muitos fatores diferentes, mas tendem a ser associadas a problemas gastrointestinais leves, como prisão de ventre ou indigestão. Mas quando a dor é aguda, ela exige atendimento médico imediato, porque aí sim tem o potencial de ser algo muito mais grave. Stephen Paul Jobs nasce em 24 de fevereiro de 1955. Seus pais John Daly e Joanne Scheibel se conheceram na faculdade. Quando Joanne fica grávida, seu pai católico a proíbe de se casar com John Daly, um muçulmano. Então ela põe o bebê para a adoção. Steve é adotado por um casal de São Francisco, Paul e Clara Jobs. Uma família carinhosa, mas sua adoção tem um impacto profundo.
Quando ele tinha 5 ou 6 anos, uma menina da vizinhança disse: "Ah, você é adotado, quer dizer que seus pais te rejeitaram." O Steve disse que voltou para casa chorando. E isso ficou com ele a vida inteira. A inteligência e determinação de Steve logo se tornam aparentes. Ele pula uma série e aos 12 anos insiste em mudar de escola. Ele voltou para casa e disse aos pais que não ia voltar àquela escola, ou ia parar de estudar. E não era uma família de muitos recursos, mas eles juntaram tudo que tinham e se mudaram para um bairro mais abastado para que ele frequentasse uma escola melhor. Era um garoto muito exigente. Inspirado pela incipiente indústria tecnológica ao seu redor, Steve se interessa pela computação. Ele se torna amigo do garoto prodígio Steve Wozniak quando ainda está no ensino médio. E em 1976, os dois jovens fundam a Apple Computer, trabalhando na garagem da família Jobs. A Apple estava na vanguarda da nova indústria da tecnologia. Em 1977, eles lançam o computador Apple II, um dos primeiros microcomputadores de sucesso produzidos em massa. É o primeiro produto vendido pela Apple. Ele faz a empresa decolar. Naquela época, o sucesso enorme da Apple não era nada garantido. Eles falaram: "Meu Deus, nós temos um produto de sucesso." Boa noite. Eu sou o Steve Jobs da Apple Computer e é um prazer estar aqui hoje. No começo dos anos 80, eles vendiam dezenas de milhares deles por mês. O Apple II se tornou o computador mais popular do mundo e a Apple se tornou uma corporação de 300 milhões de dólares, tornando-se a empresa de crescimento mais rápido na história dos Estados Unidos. Quando Steve Jobs sofre dores de barriga severas durante o lançamento da iTunes Store em 2003, a Apple está prestes a se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Fim de outubro de 2003. Centro Médico da Universidade de Stanford, Califórnia. Menos de 8 anos antes de sua morte. Steve Jobs informa os médicos sobre as dores abdominais recentes, acreditando que são causadas por pedras nos rins. Eles insistem em uma tomografia computadorizada e os resultados são arrasadores. O Steve, que parecia o homem mais sortudo do mundo, se viu recebendo as piores notícias que alguém pode receber. Câncer? Isso. O Steve foi diagnosticado com câncer pancreático. O pâncreas é um dos órgãos que ficam no abdômen. Ele produz enzimas que ajudam a digerir os alimentos assim que eles saem do estômago. Ele também produz hormônios, como a insulina, que ajuda a regular a glicose no sangue. Geralmente, o câncer pancreático é letal. 95% das pessoas morrem 12 meses após o diagnóstico. Tem certeza disso? Steve é informado de que não tem muito tempo de vida. Mas, enquanto está processando a notícia devastadora, os médicos descobrem algo incomum sobre seu tumor. Existem 2 tipos de câncer no pâncreas: o que surge nas glândulas endócrinas e o que surge nas glândulas exócrinas. Mais de 95% dos pacientes têm os tumores exócrinos. Eles são muito agressivos e as chances de sobrevivência são baixas. Mas o Steve tinha uma forma rara e tratável de tumor endócrino, nas células produtoras de hormônios no pâncreas, chamadas ilhotas de Langerhans. E ele é bem menos agressivo. Felizmente, era um dos raros casos em que eles poderiam fazer uma cirurgia e removê-lo. Certo, senhores. O tumor foi diagnosticado com rapidez e os médicos descobriram que ele era tratável. Então, era um prognóstico excelente para alguém diagnosticado com câncer de pâncreas. Mas Steve toma uma decisão surpreendente. Eu vou seguir um caminho diferente, tá bom? Ele não queria que mexessem no corpo dele. Não queria ser operado. Eu vou resolver sozinho.
A primeira reação dele foi achar um jeito de se tratar com terapias alternativas em vez de cirurgia. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Steve tenta seguir uma dieta estritamente vegana, comendo ervas orgânicas frescas e bebendo suco de cenoura e frutas. Ele experimentou várias dietas diferentes, se consultou com um médico, fez todo tipo de coisa. Ele fez tudo, menos o que os médicos recomendaram, que era fazer a operação. As ervas orgânicas e sucos de frutas forneceriam nutrição e fortaleceriam muito o sistema imunológico. Elas deixariam o corpo do Steve mais forte, mais resistente e mais capaz de enfrentar o câncer. E eu estou vendo aqui na ficha do Steve que ele também tentou a acupuntura. Os praticantes de acupuntura acreditam que a energia, ou a força vital, flui pelo corpo por canais chamados meridianos. Ao estimular nervos sensoriais embaixo da pele e nos músculos do corpo, a acupuntura ativa o fluxo dessa energia, promovendo a saúde e o bem-estar. Embora a acupuntura ajude a gerenciar dores crônicas e seja usada por pacientes de câncer para tratar os efeitos colaterais da terapia, ela não é considerada uma cura eficiente para o câncer. Steve, eu quero falar com você. Janeiro de 2004. Palo Alto, Califórnia. 3 meses após o diagnóstico de Steve, sua esposa Lauren tenta convencê-lo desesperadamente a fazer a cirurgia. Mas ele se recusa. Isso não é uma opção. Olha só, Steve, é uma escolha de estilo de vida. Eu sei que ele começou uma dieta macrobiótica, provavelmente fez meditação e mais um monte de coisa. Mas qual era o problema de fazer a operação? Sabe, quanto mais cedo você pega um câncer, melhor. Por favor, pense em mim. Steve, se não der certo... Amor, eu não quero falar sobre isso agora, tá? Ele era uma dessas pessoas que até pode errar, mas nunca tem dúvidas. Ele tinha certeza de que o jeito dele era o correto. Apesar da crença do Steve de que podia combater o câncer com terapias alternativas, um exame 9 meses depois mostrou que o tumor dele tinha aumentado muito de tamanho. Então, para ter alguma chance de sobreviver, ele tinha que se operar imediatamente. Steve Jobs, o presidente do conselho da empresa Apple Computer, acabou de falecer há alguns instantes. Em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs morreu. Ele tinha um tumor neuroendócrino do pâncreas. Uma forma de câncer rara, mas com frequência tratável. Agora, o renomado patologista forense Dr. Michael Hunter está tentando descobrir por que Steve morreu de algo cuja cura era conhecida. Quando Steve recebeu o diagnóstico de câncer pancreático, a recomendação foi fazer cirurgia. Mas, por 9 meses, ele tentou se curar sozinho usando terapias alternativas. No entanto, o tumor continuou crescendo. 31 de julho de 2004. Centro médico da Universidade de Stanford, Califórnia. 7 anos antes de sua morte. Steve Jobs finalmente concorda em ser operado para a remoção do tumor no pâncreas. O nome da operação é cirurgia de Whipple. Ela consiste na remoção de parte do pâncreas, parte do intestino delgado e a vesícula biliar. E é a única cura conhecida para um tumor neuroendócrino do pâncreas. O procedimento pareceu bem sucedido, mas durante a cirurgia os médicos encontraram 3 manchas no fígado e isso não era nada bom. Queria dizer que o câncer tinha se espalhado. Embora o câncer seja imprevisível, é provável que se o Steve tivesse aceitado fazer a operação quando recebeu o diagnóstico, o tumor não tivesse se desenvolvido. Como o câncer estava se espalhando, Steve optou por fazer quimioterapia para combater as células malignas. Eu quero entender o que o levou a tomar essa decisão incomum e potencialmente letal de atrasar a cirurgia. Steve era conhecido como um obsessivo, que precisava de controle absoluto. Ele era famoso por ligar para as pessoas às 7 da manhã, no domingo, para discutir negócios, sabe? A gente conversa depois.
Ele era um controlador, sem dúvida nenhuma. Quando uma criança é adotada, isso pode afetar a forma como ela enxerga a si mesma. No caso do Steve, ele sentia que a percepção dele, a visão dele e o controle dele sobre as coisas eram mais importantes do que os dos outros. Se a necessidade de controle de Steve surge na infância, após ser adotado, sua crença em dietas e terapias alternativas começa durante a adolescência em São Francisco, nos anos 60 e 70. Ainda na faculdade, ele começou a ler sobre estilos de vida diferentes, incluindo o vegetarianismo e o veganismo. Ele foi morar numa comunidade que era uma plantação de maçãs, junto com outras pessoas que tinham dietas estranhas baseadas em frutas. Então ele resolveu experimentar. Por um tempo, o jantar favorito dele era salada de cenoura crua com passas e suco de limão. Uma dieta vegana exclui todos os produtos de origem animal, como carne, ovos e laticínios. E, embora seja difícil obter a nutrição necessária, não é um estilo de vida perigoso. Eu vejo aqui que em alguns períodos da vida, o Steve seguiu uma dieta frutariana mais radical, às vezes comendo só maçãs ou cenouras por semanas a fio. O corpo não obtém nutrientes o bastante quando apenas um grupo alimentar é consumido. E os frutarianos tendem a apresentar diversas deficiências, como vitamina B12, vitamina D, iodo, ômega 3. E isso pode gerar várias anomalias, como anemia, cansaço, letargia, problemas imunológicos e osteoporose. E a longo prazo, isso pode estressar demais os órgãos do corpo. O interesse de Steve por estilos de vida alternativos e sua busca por iluminação o levaram à Índia. Em 1974, ele largou a faculdade e partiu para o Oriente para estudar o hinduísmo com seu amigo Dan Kotke. Nós dois fomos ao Kumbh Mela, o maior encontro religioso do mundo. Ele só ocorre a cada 12 anos e ia acontecer naquele verão. Os 7 meses na Índia têm um efeito profundo sobre Steve. Eu acho que a prática do hinduísmo foi parte da busca dele por algum tipo de iluminação. Ele continuou fazendo meditação por boa parte da vida. Em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs, o astro da tecnologia que revolucionou a computação pessoal, morreu de câncer neuroendócrino do pâncreas, cercado pela família. Mas o câncer de Steve era tratável. Agora, o renomado patologista forense Dr. Michael Hunter está tentando descobrir por que ele morreu. Steve Jobs ignorou os conselhos médicos e esperou 9 meses para fazer a operação necessária para se livrar do câncer que estava crescendo em seu pâncreas. Exploração espiritual, dietas radicais. Eu estou começando a ter uma ideia do que levou Steve a procurar terapias alternativas em vez de seguir os conselhos médicos. E eu localizei outra evidência intrigante. Este é um depoimento ao FBI assinado por Steve, no qual ele alega ter usado LSD regularmente nos anos 70. LSD continua nos primórdios da Apple. Oi. Oi. Oi, qual é o seu nome? Ele gostava tanto de LSD que perguntava a candidatos a vagas. Você toma ácido? Ele gostava de tirar as pessoas da zona de conforto.
O quê? Ácido. Você toma ácido? Era uma das táticas dele. Não tomo. Obrigado. Uma vez eu perguntei pra ele, diga uma coisa que o Bill Gates devia ter feito e que ele não fez. E ele disse, ele devia ter tomado o ácido. Provavelmente ele seria um empresário ainda melhor. Eu vejo por relatos biográficos que o Steve parou de usar LSD com 20 e poucos anos. E embora eu duvide que esse uso tenha causado algum problema de saúde permanente, isso, combinado com seu interesse por filosofia oriental e dietas radicais, pinta o retrato de alguém disposto a desafiar as normas. Acho que ele desconfiava de tudo que fosse convencional. Ele desconfiava das empresas convencionais, da forma convencional de produção, de tecnologia e... ele se sentia diferente. As pessoas gostam de rebeldes, de pessoas que ignoram as regras e se dão bem. E o Steve tinha tudo isso de sobra. Eu vou resolver sozinho. De acordo com depoimentos e relatos, o Steve claramente se considerava um rebelde. Foi isso o que tornou a Apple tão atraente e bem-sucedida. Mas parece que essa determinação em fazer as coisas de outra forma também pode ter colocado sua saúde em risco. Ele confiava em suas próprias ideias e achava que sabia mais do que todos os outros. Sem dúvida, ele sabia mais do que os outros no mundo da tecnologia, então por que isso não se estenderia à própria saúde? Steve Jobs ignorou conselhos médicos e esperou 9 meses para fazer a cirurgia necessária para remover o câncer que estava crescendo em seu pâncreas. E estou vendo que a recusa do Steve em seguir recomendações médicas continuou depois da cirurgia. Agosto de 2004, Centro Médico da Universidade de Stanford, Califórnia. 2 semanas após a cirurgia, Steve continua se recuperando no hospital. O pâncreas produz enzimas que permitem a digestão da comida e a absorção de nutrientes. Como parte do pâncreas do Steve foi removida, ficou mais difícil para ele absorver os nutrientes. Os médicos aconselharam Steve a consumir proteína animal, além de laticínios integrais. Bom, considerando que ele era vegano desde os 20 anos, isso seria um enorme desafio. Junho de 2005, Universidade de Stanford, Califórnia. Obrigado. 1 ano após a operação, Steve faz o discurso aos formandos da Universidade de Stanford. Determinado a evitar a interferência da mídia em sua vida particular e não preocupar os acionistas da Apple, ele dá um prognóstico positivo sobre sua saúde. Cerca de 1 ano atrás, eu fui diagnosticado com câncer. Foi o mais perto que eu já cheguei de encarar a morte e espero que isso não mude por algumas décadas. Embora o Steve estivesse dando a impressão de que a doença estava sob controle, os relatos contam uma história diferente. Na verdade, nos bastidores, o Steve estava explorando todas as abordagens possíveis, tanto convencionais quanto experimentais, para combater o câncer. Steve se torna uma das 20 pessoas em todo o mundo a experimentar uma nova forma de tecnologia médica. Usando técnicas inovadoras, o DNA de Steve e do tumor dele foram analisados. Assim, a equipe médica podia decidir qual terapia seria mais eficiente. E por um tempo, ele entrou em remissão. 9 de janeiro de 2007, Moscone Center, São Francisco, Califórnia. Sentindo-se melhor, Steve prepara o lançamento do maior produto de sua carreira. Hoje, a Apple vai reinventar o telefone. O iPhone. O iPhone é como ter a sua vida no seu bolso. É o dispositivo digital definitivo. O iPhone foi o motor do crescimento da Apple para se tornar a empresa mais valiosa do mundo. O iPhone é um fenômeno mundial. Mas outra coisa no lançamento compete pela atenção do público. Ele tinha perdido muito peso. Mais uma vez, o Steve estava contrariando o conselho dos médicos. Embora a perda de peso não seja incomum para pacientes de câncer, o Steve rejeitou totalmente a dieta rica em proteína e gordura recomendada. Em vez disso, ele continuou comendo basicamente frutas e legumes.
Como uma parte do pâncreas dele tinha sido removida, o corpo dele tinha que se esforçar mais para obter os nutrientes necessários. O Steve simplesmente não estava dando ao corpo a nutrição que ele exigia. Depois da operação, ele passou a aceitar a medicina convencional, mas continuou se negando a seguir uma dieta rica em proteína que tivesse uma variedade de alimentos. Ele disse que até tentou comer carne, mas ele não conseguiu. Como a nossa flora intestinal se adapta à nossa dieta, comer carne teria sido desconfortável para o Steve, provavelmente causando inchaço e enjoo. Mas teria passado rapidamente. Foi uma luta difícil. Os antigos hábitos alimentares bizarros dele atrapalharam. Junho de 2008. Palo Alto, Califórnia. Steve perdeu mais 18 quilos, justamente quando mais precisa ganhar resistência. No lançamento do iPhone 3G, a magreza de Steve choca o público. Nós aprendemos muito com o primeiro iPhone. Eu só me lembro de como ele parecia frágil. E ele é lindo. Ele ficou esquálido e surgiram muitos boatos. As pessoas estavam preocupadas, ele não parecia bem. Ele disse que era um desequilíbrio hormonal. Eu tô bem. Eu comecei o tratamento e vou até o fim. Eu tô fazendo tudo que os médicos mandaram eu fazer. Claramente, a doença de Steve é grave. E os investidores entram em pânico. As ações da Apple caem quase 50%. Naquela altura, ele tentaria qualquer coisa. No fim de 2008, Steve vai a Basileia, na Suíça, para um tratamento experimental. E em janeiro de 2009, ele finalmente anuncia que está de licença médica. Steve Jobs fez um tratamento experimental chamado Terapia Radionuclídica de Receptores de Peptídeo, no Hospital Universitário da Basileia, na Suíça. Os pesquisadores suíços desenvolveram um processo revolucionário, no qual ligam isótopos radioativos a uma droga que ataca células cancerígenas específicas. Era algo muito caro e, portanto, exclusivo, mas extremamente eficiente. Em cerca de 1/3 dos pacientes, os tumores diminuíam consideravelmente. Janeiro de 2009, Centro Médico da Universidade de Stanford, Califórnia, 2 anos e meio antes de sua morte. Steve faz mais exames. Apesar do processo experimental feito na Suíça, parece que as manchas cancerígenas em seu fígado se espalharam. Ele está perigosamente fraco. Em 2009, a investigação médica mostra que, na verdade, a perda de peso dele se devia à doença. O câncer do Steve tinha se espalhado por todo o fígado. Com esse nível de metástase, ele só tinha alguns meses de vida. O fígado canceroso estava secretando altas quantidades de glucagon, o que dificultava a manutenção do peso e causava muita dor. Ele estava em declínio acelerado. Os médicos do Steve disseram que ele precisava de um transplante de fígado para sobreviver, e precisava logo. Mas era uma operação longa e arriscada, e com o corpo do Steve já fragilizado pelo câncer, havia a chance dele não sobreviver à operação. Mas era um risco que o Steve estava disposto a correr. Encontrar um doador compatível a tempo não seria nada fácil. Eu descobri outra coisa na vida do Steve Jobs que pode explicar por que um homem tão em forma e preocupado com a saúde acabou se tornando vítima dessa doença fatal. Steve Jobs, o presidente do conselho da empresa Apple Computer, acabou de falecer há alguns instantes. A notícia da morte de Steve Jobs choca o mundo. O visionário designer de produtos tocou corações em toda parte. Agora, o patologista forense Dr. Michael Hunter está tentando descobrir por que Steve morreu de uma doença que podia ser prevenida. O câncer do Steve tinha se espalhado por todo o fígado. Com esse nível de metástase, ele só tinha alguns meses de vida. Sua única chance de sobrevivência era um transplante de fígado. Mas era uma operação longa e arriscada. E com o corpo do Steve já fragilizado pelo câncer, havia chance dele não sobreviver à operação. Mas era um risco que o Steve estava disposto a correr.
Mesmo para um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, conseguir um doador de fígado não será fácil. Tem início a corrida por encontrar um doador a tempo. Olha, nós estamos precisando de um transplante de fígado. Sim, eu entendo. Eu só estou explorando todas as opções. Alguns centros médicos não queriam fazer o transplante por causa do estado avançado da doença dele. Como vocês puderem ajudar, tá? Não, eu já liguei lá. E há outro problema. A lista de espera na Califórnia é longa demais e a saúde de Steve está piorando rapidamente. Se a gente puder entrar nessa lista, vai ser maravilhoso. Obrigada, eu agradeço de verdade. Então, Lorraine consegue colocá-lo em uma lista no Tennessee. 21 de março de 2009, Palo Alto, Califórnia. Os médicos dão a Steve poucas semanas de vida, mas eles recebem a ligação que estavam esperando. Um doador foi encontrado. Steve vai a Memphis para fazer o transplante. A operação leva quase 10 horas. Tudo que a família pode fazer é esperar e rezar. Apesar do estado fragilizado do Steve, ele sobreviveu à operação, mas ainda não podia relaxar. Os 3 meses seguintes são críticos para um paciente de transplante porque é quando as probabilidades do corpo rejeitar o órgão são maiores. Para combater a rejeição, foram receitadas drogas imunossupressoras potentes que impedem o corpo de atacar o novo órgão. Mas essas drogas também aumentam o risco de infecção e, caso haja câncer residual, de crescimento dele. Maio de 2009, sede da Apple, Cupertino, Califórnia. Embora Steve ainda esteja se recuperando da cirurgia, ele surpreende seus colegas comparecendo a uma reunião do conselho poucos dias após deixar o hospital. Assim que conseguiu, ele apareceu no escritório, porque aquele era o amor verdadeiro dele, a paixão dele, o trabalho na Apple. O valor das ações da Apple quase dobra, chegando perto do nível em que estava antes de a doença de Steve vir a público. Imagine que você é tão importante para sua empresa que relatos sobre a sua saúde fazem o preço das ações despencar. Imagine como ele se sentia, como isso afetava o ego dele, afetava a autoestima dele. O Steve tinha sobrevivido ao transplante. O corpo dele não rejeitou o fígado novo. Mas durante o procedimento cirúrgico, a equipe médica viu que o tumor tinha se espalhado do fígado para o peritônio, que é o revestimento da cavidade abdominal. Embora o Steve tivesse muito doente, ele voltou ao trabalho com uma rapidez surpreendente. 27 de janeiro de 2010. Sede da Apple, Cupertino, Califórnia. 18 meses antes de sua morte. Mais uma vez, Steve impressiona o mundo com outro produto revolucionário. Ele é assim. O iPad. Eu tenho um aqui. Em apenas 9 meses, são vendidas 15 milhões de unidades. Ele é assim. No meio de tudo aquilo, ele estava morrendo. Literalmente morrendo. E ainda conseguiu fazer tudo acontecer. Steve sabe que seus dias estão contados. Agora é só uma questão de ganhar tempo extra para seu trabalho e sua família. Ele está feliz por ter aguentado para ver seu filho, Reed, se formar no ensino médio. Era muito importante para ele ir à formatura. Foi o dia mais feliz da vida dele estar lá e poder comemorar com o filho de quem ele era muito próximo. Ele atingiu um marco importante. Mas no fim do ano fica claro que o câncer de Steve está em estado avançado. Mesmo muito doente, ele ainda tinha problemas com a comida. Comer ainda era um desafio para ele, para a mulher e para a família. Querido, come alguma coisa, vai. Pai, você quer ir ao banheiro? No Natal, Steve pesa apenas 52 quilos, 22 a menos que seu peso normal.
Ele não consegue comer com a família e precisa de alimentação intravenosa. – 17 de janeiro de 2011, 9 meses antes de sua morte. Steve decide que precisa sair em licença médica. Em julho de 2011, o câncer do Steve tinha se espalhado para outras partes do corpo, incluindo os ossos. Isso é extremamente doloroso e exige altas dosagens de analgésicos. Steve sofre de alterações de humor severas, com crises de raiva e depressão. Soubemos esta noite que Steve Jobs, o visionário CEO da Apple, se afastou. Jobs vem enfrentando um câncer no pâncreas que... Agosto de 2011, 2 meses antes de sua morte, Steve renuncia ao cargo de executivo-chefe da Apple. Na carta de demissão, ele escreveu: "Eu sempre disse que se um dia eu não pudesse cumprir minhas tarefas e obrigações como CEO da Apple, seria o primeiro a informá-los." 4 de outubro, a véspera de sua morte. Steve liga para sua irmã, Mona Simpson, na cidade de Washington, e pede que ela venha rápido. Mona Simpson disse que a família se reuniu. A irmã dele, Perry, com quem ele cresceu, e os filhos dela e outros membros da família se reuniram com ele. Até cerca de 2 da tarde, Laureen consegue acordá-lo quando alguém o visita. Depois disso, ele já não desperta mais. Naquela altura, os órgãos do Steve começaram a falir, o corpo dele estava em declínio e ele perdeu a consciência. Eram sinais claros de que ele não tinha muito tempo. Mona e Laureen passam a noite com ele, ouvindo sua respiração difícil. Temendo que cada suspiro seja o último. Quando Steve parava de respirar por alguns segundos, ele estava sofrendo da respiração de Cheyne-Stokes. É um padrão respiratório anormal. Outro sinal de que a morte era iminente. – 5 de outubro, 3 da tarde. Steve abre os olhos pela última vez. Segundo Mona, nos últimos minutos de consciência, ele olhou ao redor da sala, para a esposa e para os filhos, um por um. Então, ele olhou além deles e disse: "Oh, uau! Oh, uau! Oh, uau!" Nós interrompemos a nossa programação porque um gênio americano está morto. A notícia da morte de Steve choca o mundo. Foi arrasador. Aquilo foi como um soco na barriga. As pessoas ficaram tristes porque ele tinha feito mais do que fabricar produtos. Ele fabricou produtos que mudaram o mundo, de um jeito ou de outro. Steve Jobs, o presidente do conselho da empresa Apple Computer, acabou de falecer há alguns instantes. Logo após as 3 da tarde de quarta-feira, 5 de outubro de 2011, Steve Jobs morreu de falência respiratória, depois que um câncer neuroendócrino do pâncreas se espalhou pelo seu corpo. Agora, o renomado patologista forense Dr. Michael Hunter, legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos, acredita que pode ter descoberto por que Jobs foi vítima da doença. Em 2010, foi publicado um artigo médico que investigava os efeitos da frutose, o açúcar encontrado naturalmente nas frutas, e especificamente a relação dele com câncer no pâncreas. Os pesquisadores descobriram que as células pancreáticas usam a frutose para ativar um processo que estimula a divisão celular. Isso faz com que as células cancerosas cresçam e se espalhem mais rapidamente. A revelação de que uma dieta rica em frutose pode causar câncer pancreático e acelerar seu crescimento pode ter uma importância enorme na investigação da morte do Steve Jobs.
2 anos após sua morte, surge a prova viva do impacto que uma dieta frutariana pode ter, mesmo em um corpo saudável. O ator Ashton Kutcher estava se preparando para interpretar Steve Jobs em um filme sobre a sua vida. Para mergulhar no papel, Kutcher adotou sua dieta frutariana com graves consequências. Ele foi levado às pressas ao hospital, onde os médicos descobriram que seu pâncreas estava perigosamente inchado. Eu me contorcia de dor e os indicadores do meu pâncreas estavam totalmente bizarros. E isso foi assustador. O Ashton Kutcher estava sofrendo de algo muito doloroso chamado pancreatite. Casos prolongados e graves foram ligados a uma maior incidência de câncer no pâncreas. Mesmo quando os tumores começaram a se espalhar e Steve foi aconselhado a mudar seus hábitos alimentares, ele manteve sua dieta radical. Eu quero falar com você. Aquele homem confiava tanto em si mesmo, ele sentia que tinha tanto controle sobre o próprio mundo que se recusou a mudar a dieta, mesmo sob ordens médicas. Steve, se não der certo... Amor, eu não quero falar sobre isso agora, tá bom? A dieta frutariana radical de Steve pode ter feito as células cancerosas de seu pâncreas crescerem e se espalharem pelo corpo? Quanto mais eu analiso o estudo, mais eu duvido de que seja o caso. O estudo se concentra nos efeitos da frutose sobre o câncer exócrino, mais comum, e não sobre o tipo neuroendócrino, mais raro, que Jobs desenvolveu. Embora os 2 cânceres sejam do mesmo órgão, eles são tipos diferentes de tumores que agem de formas completamente diferentes. Então, é impossível ligar diretamente a dieta do Jobs ao câncer dele. Quanto ao Ashton Kutcher, os detalhes da doença dele são escassos, mas provavelmente, após anos com uma dieta normal, passar para uma dieta frutariana rica em açúcar, da noite para o dia, deve ter exigido demais dos órgãos dele, especialmente do pâncreas, que é responsável por regular o açúcar no nosso corpo. A verdade é que o câncer é imprevisível. Não temos como saber quando ou como ele vai atacar ou se vai se espalhar. Mas eu ainda insisto que se o Steve não tivesse adiado o tratamento, suas chances de vencer o câncer teriam aumentado consideravelmente. Era um cara que sempre fez tudo do jeito dele, justamente porque confiava em si mesmo mais do que em qualquer outra pessoa. A trágica ironia da vida do Steve Jobs é que a mesma obsessão irrefriável e a crença inabalável em fazer as coisas do jeito dele, que lhe permitiram mudar o mundo com seus produtos, podem ter levado à sua morte prematura. O Steve era uma mistura de contradições que não fazem sentido. Mas a genialidade dele é inegável. Funciona como mágica. Ele pegou o poder da computação e pôs no seu colo, na sua mesa, na sua mão. É o dispositivo digital definitivo. Sem dúvida, a Apple é uma das maiores histórias de sucesso dos séculos 20 e 21. Tem mais uma coisa. Dê uma olhada. Sem dúvida, ele queria mudar o mundo. E ele realmente mudou o mundo. Muito obrigado a todos.